Pessoal, vamos lá. Já que a gente viu no vídeo anterior do que se trata a diferenciação de produtos, neste vídeo iremos ver quais são os fatores que diferenciam os produtos, né? Os tipos de diferenciação. Então, olha só, a diferenciação de produtos, ela decorre do quê? Como ela se origina de fatores subjetivos. Ou seja, as pessoas são diferentes e, portanto, as pessoas, os consumidores, clientes das empresas, das marcas, eles vão fazer julgamentos diferentes. Esse produto é melhor para mim. Não, o outro que é melhor para mim. Então, a percepção ela é diferenciada de cliente para cliente, tá? E justo por esse motivo é que a diferenciação ela nunca vai ser completa. Ela vai ser muito variável de pessoa para pessoa. Então, como que os produtos se diferenciam, tá? Isso vai depender de alguns atributos que veremos aqui um por um. São eles os seguintes, tá? O primeiro desses atributos, ele diz respeito às especificações técnicas. Então, o cliente, o possível consumidor, antes dele comprar um produto, ele quer dar uma olhada no manual e saber sobre todas as especificações técnicas daquele produto que ele está adquirindo. E assim ele vai fazer comparação entre algumas marcas. Por exemplo, qual teste foi feito, tá? Como é que o produto foi testado e o resultado final? Será que bate com o teste de fábrica? Então, a especificação técnica, alguns clientes eles levam em consideração as especificações técnicas antes de adquirir um produto, tá? Um outro fator importante é o desempenho ou confiabilidade daquele produto. Sabe-se que o desempenho ele não é igual, tá? Existem produtos que eles apresentam um desempenho melhor, ou seja, ele acaba tendo um custo menor para o cliente ao longo do tempo por apresentar um desempenho, uma utilização muito melhor, tá? E um outro fator não menos importante que o desempenho e também associado a ele é a durabilidade. Aqui nós vimos inclusive uma imagem de um veículo, um trem de ferro daqueles antigos, do tipo Maria Fumaça, né? Um veículo, um equipamento bastante robusto, basicamente composto por ferro, aço, ou seja, aquela coisa que é para o resto da vida, né? Dificilmente ou tão cedo isso aí vai quebrar, tá? Então, o cliente ele tem essa percepção, ele olha e fala, nossa, vale a pena comprar porque esse produto é durável, ele vai me durar por muito e muito tempo, muitos e muitos anos, tá? Um outro fator importante é a ergonomia e o design, tá? Então aqui, como pode-se ver, tem o desenho de dois veículos, dois carros aparentemente da mesma categoria, mas no desenho podemos ver que esses carros eles não são iguais, eles têm um desenho diferente, um design diferente. Então, vai existir algum consumidor que vai falar, não, eu prefiro esse carro com os detalhes mais arredondados, porque a minha preferência por veículo com desenho, com design mais arredondado. E vai ter outro possível consumidor ou cliente que vai falar, não, eu prefiro esse com acabamento mais quadrado. É uma questão de preferência, tá? Quanto à ergonomia, vai ter aquele consumidor que vai falar, não, olha, por mais que de repente eu gostei mais desse com o modelo, o design mais arredondado, só que a ergonomia dele não é legal, eu já fiz teste nos dois veículos, eu tenho problema de coluna, então eu vou acabar optando por este outro veículo, porque o assento dele é mais adequado com o meu perfil, meu tamanho, minha coluna e por aí vai. Então, os consumidores eles vão levar em consideração esses fatores também. O design do produto, ou seja, o desenho, tem que ser aquela coisa agradável aos olhos do cliente. E também a ergonomia. De nada adianta, ou não adianta muito o veículo, nesse caso um carro, né, um veículo de passeio, ser apenas agradável ou bonito aos olhos do consumidor, mas ele não ter aí um nível de conforto adequado da forma como este consumidor espera. A estética ela também está relacionada ao design, mas não necessariamente. A estética, ela
ela está muito mais vinculada à maneira como este produto ele é apresentado. Por exemplo, nos produtos que vêm em embalagem, como este produto está apresentado ao cliente, como este produto está embalado. Então a estética ela diz respeito àquela impressão visual, física, a respeito da apresentação do produto em questão, tá? Vamos ver um outro fator aqui. Esse fator aqui ele é muito interessante porque ele diz respeito ao custo de utilização do produto. Aqui nesse quadrinho aqui, nós vemos um exemplo de duas máquinas, a máquina A e a máquina B, tá? Dois equipamentos, portanto. Essas máquinas aí elas produzem alguma coisa, mas a máquina A ela produz 600 unidades por hora, enquanto a máquina B ela produz apenas 400 unidades por hora, ou seja, 2/3 praticamente da produção da máquina A. Maravilha. Vamos ver o consumo. Bom, enquanto a máquina A ela consome 666,66 kWh, a máquina B vai consumir apenas a metade disso, 33,34. Aproximadamente, bem dizer, a metade. Mas e aí? Vamos ficar com a máquina A ou vamos ficar com a máquina B? Olha só, a máquina B ela consome a metade, só que ela não produz a metade para ela produzir a metade em relação à máquina A, ela teria que produzir 300 unidades. E aí o consumidor ia optar pela máquina que se enquadraria com a quantidade produzida que ele precisa, já que a razão de produção e de consumo entre ambas é exatamente a mesma. Só que não é nesse caso. Nesse caso, verifica-se que a máquina A ela produz 50% a mais em relação à máquina B, enquanto a máquina B produz 33% a menos que a máquina A. Contudo, quando se faz a conta unitária de produção, verifica-se que o custo de produção por unidade da máquina A é de 1,1 unidades monetárias, enquanto o custo unitário de produção da máquina B é de apenas 0,83. Em moeda nacional daria, por exemplo, 83 centavos o custo unitário de produção da máquina B, comparado com R$ 1,11 do custo de produção da máquina A. Então, o consumidor ele também faz esse tipo de comparativo. Colocando na ponta da caneta, a escolha do consumidor ideal seria optar pela compra, pela aquisição da máquina B, porque ela apresenta uma economia maior para esse consumidor que provavelmente vai estar utilizando essa máquina para trabalho, para ganhar dinheiro, para produzir alguma coisa para vender. Então a escolha dele certamente será pela máquina B. Outra coisa que os consumidores, os clientes levam em consideração também é a imagem do produto, a imagem da empresa, a marca, que tem esse R circulado que representa aquele símbolo da marca registrada. Uma marca registrada é uma marca confiável, só que na maioria das vezes não é esse R circulado que os consumidores levam em consideração. Eles vão ver, não é nem o nome da marca, nem o nome da empresa, eles vão ver um símbolo lá. Por exemplo, a indústria automobilística utiliza muito esses símbolos. Algumas marcas famosas aí da indústria alimentícia também utilizam símbolos aí para que os consumidores identifiquem de forma visual e rápida a empresa, o nome, a marca. Então a imagem e a marca ela também é muito importante para a empresa vender. Ela faz com que o consumidor, o cliente, lembre rápido do produto, da confiabilidade da marca no caso, tá? Vamos ver, o cliente também ele vai levar em consideração as formas de comercialização. Há cliente, por exemplo, o consumidor que prefere comprar um produto na sua localidade, na sua cidade, mesmo que ele pague um valor
mais alto, ele prefere estar presente no estabelecimento físico. Já aquele outro consumidor que não, ele gosta de receber no conforto da sua casa sem precisar sair, então ele acaba optando ou pelo um delivery ou ele opta por uma compra na internet, tá? Só para citar alguns poucos dos mais diversos exemplos que existem de formas de comercialização, tá? Mas também é um fator muito subjetivo, porque ele varia de consumidor para consumidor, mas os consumidores levam em consideração também a forma, a maneira como o produto é comercializado, para eles estarem avaliando ali as suas possibilidades de compra, tá? Outro fator muito importante também é a questão da assistência técnica, o suporte do usuário, tá? É muito comum as pessoas fazerem alguma busca na internet por uma determinada marca e lá elas encontram, por exemplo, um fórum com muitos usuários reclamando de diversa marca, de diverso produto, porque aquela marca, aquele produto não ofereceu o suporte adequado, não ofereceu a determinada assistência técnica esperada por esse consumidor, e isso é muito ruim. Ou, contrariamente, verifica-se que uma determinada marca, uma determinada empresa oferece uma assistência técnica espetacular, rápida, imediata, ou seja, de forma que o cliente ele não fique na mão. Então isso é muito importante, os clientes também levam em consideração a questão da assistência técnica e também do suporte ao usuário, tá? Um outro fator também é o tal do financiamento. Muitos clientes têm vontade de comprar, precisam comprar, mas não têm o dinheiro à vista, ou até que tem, mas por questão de custo, de oportunidade, acreditam, não somente acreditam, como eles fazem essa conta antes, eles entendem que é mais viável realizar um financiamento e pagar um juro final daquele valor financiado, mas diluir esse valor em parcelas. E aí o dinheiro que ela teria à vista para comprar esse equipamento, ela vai utilizar esse valor para trabalhar esse valor monetário de alguma outra forma, tá? Um exemplo muito comum e muito atual dessa situação são os financiamentos liberados para aquisição de sistemas solares no país. Então existem clientes que tem o dinheiro para comprar o sistema e pagá-lo à vista, mas, no entanto, ele prefere financiar porque ele entende que é muito mais viável pagar aquele valor em parcelas, ainda que pague uns juros para o banco que que concedeu esse financiamento, tá? Então, a diferenciação ela vai implicar sempre num produto novo. Não é que necessariamente o produto não existia. É pegar um produto que já existe, mas trazer uma nova roupagem, uma nova cara, agregar alguma coisa nele de forma que ele se torne diferenciado. Então, olha só, para que essa estratégia de diferenciação dê certo, é preciso que o produto ele seja modificado. Como a gente podemos ver nessa imagem aqui, ali está presente um carrinho pequeno, compacto, nada demais, é um carro. Só que esse veículo, ele é elétrico, não é a combustão. Então ele é um carro não é um equipamento, um produto que não existia. Não, ele já existe há muitos anos, há muitas décadas. Só que ele teve uma leve modificação que trouxe toda a diferença para um possível consumidor, um determinado público consumidor. É um carro que agora ele não tem mais motor a combustão interna, ele utiliza energia elétrica como combustível, por exemplo, para andar. Isso chama atenção também. Então, é necessário que os consumidores considerem um produto melhor do que os produtos existentes, anteriores, tá certo? A introdução de um novo produto ela vai depender também dos critérios de avaliação dos consumidores. Os consumidores eles sempre estarão avaliando, sempre estarão comparando produtos e produtos, ou seja, marcas diferentes de um mesmo produto, tá? E existe uma maior possibilidade de competir por diferenciação quando se tratam de produtos avaliados em múltiplas dimensões, como nós acabamos de ver nesses fatores aí que diferenciam os produtos. Um cliente vai ver se esse produto é financiável, quais são as linhas de financiamento, se compensa financiar, ele vai olhar para a estética, vai olhar para a ergonomia, vai olhar para a durabilidade, vai olhar para o desempenho, vai olhar para o custo do produto. Qual máquina compensa comprar mais, aquela máquina A ou aquela máquina B? E por aí vai. Ok?